Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a emissão de ações de Magazine Luiza. Vamos falar um pouco também sobre a empresa, vamos falar o que a empresa quer com essa emissão e se essa emissão é uma boa ou não para você que ainda não sabe nada sobre isso. Então curta já o vídeo se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever também e além disso de ativar ali o sininho de notificação. Depois da vinheta a gente já começa, fica aqui acompanhando a gente. Bom, pessoal, já estamos aqui de volta e para a gente não crescer muito aqui o tamanho do vídeo, vamos já começar aqui, já estamos colocando a imagem dos slides, as questões que eu quero apresentar aqui no vídeo, emissão de ações de Magazine Luiza, código MGLU3 já está aqui aparecendo no vídeo. A primeira coisa que é importante a gente falar é que a Magazine Luiza ela chama muita atenção hoje, mas ela é o maior case de sucesso, na minha visão pelo menos, desse século. Tá? Por que ela é o maior case de sucesso? Porque ela conseguiu movimentar e modificar os processos dela. A gente vai ver também a questão do e-commerce aqui, a gente vai ver o crescimento que ela conseguiu através disso e a participação de mercado que ela tem conseguido. E graças a isso vocês vão ver como ela é um case de reestruturação. Como há pouco mais de 3 anos atrás ela estava no prejuízo e hoje em dia ela está em um lucro crescente que o pessoal até diz que nunca mais vai parar, né? O pessoal adora falar isso, mas a gente sabe que alguma hora para. Mas, enfim, a gente está aqui, maior case de sucesso desse século. E por quê? Porque a gente vê ó, que ela se renovou, ela apostou numa estratégia diferente lá atrás, focada exclusivamente nas vendas digitais, até deixando um pouco de lado as lojas físicas num primeiro momento. A receita dela ficou parada enquanto o projeto ele tomava corpo e as ações caindo, e aí a partir de 2016 ela começa a receber um incremento na receita constante, que a gente ainda vai ver com maior facilidade em outras imagens. Crescimento de 25% ao ano, crescimento de 21% no resultado bruto, um crescimento bem robusto nos últimos 3 anos. Quando a gente vem no resultado operacional, a gente começa a ver a questão daquela alavancagem que a gente sempre fala, alavancagem operacional. Quer dizer, a empresa consegue diluir mais despesas, diluir mais custos e ela consegue crescer, inclusive, numa taxa maior, 38,6%. E o lucro, infelizmente, a gente não tem uma taxa aqui para a gente poder calcular, porque a empresa, exatamente há 3 anos atrás, ela estava no prejuízo. A gente não tem como fazer esse cálculo. Mas se você pegar 5 anos para trás, 50%. Isso aqui é um case de reestruturação. Ou seja, a empresa se reestruturou, mas não é que ela se reestruturou porque caiu do céu. Ela mudou os processos, ela mudou o centro de distribuição, ela mudou a forma como ela entendia o cliente, ela foi pioneira em muitas inovações dessas em termos de distribuição, de logística, de KPIs, enfim, ela conseguiu modificar muitos dos seus processos e acabou sendo pioneira. Tanto que a gente tem um vídeo aqui no YouTube de uns 2 anos atrás, inclusive quando a Amazon entra no Brasil e que as ações da Magazine Luiza caem de 80 para 48, 47, que eu cito que eu não via problema naquele momento. Tá? Depois disso as ações já subiram, desdobraram para 8 e hoje voltou aí aos 47, 48 reais, que era aquele mesmo ponto daquela época. Então, quer dizer, as ações se valorizaram 8 vezes nesses últimos 2 anos e pouco. E aí a gente continua a nossa análise aqui de Magazine Luiza antes de entrar na oferta pública dela para mostrar o foco principal dela, que eram as vendas de e-commerce. Se vocês olharem aqui as vendas de e-commerce no segundo trimestre de 2016, vocês vão ver que elas eram um pouco mais de 500 milhões. E aí ela começou a fazer um processo de integração das lojas com e-commerce, ela começou a fazer isso que é normal hoje, de você comprar no e-commerce e retirar naquela loja mais próxima da tua casa,
coisas que são batidas hoje, mas que em 2016 eram super inovadoras no Brasil, e isso ela conseguiu porque ela tinha muita tecnologia por trás. Ela foi a primeira a colocar robô, esses bonecos para que conversem com o cliente, enfim, ela começou a melhorar muito em termos de qualidade também, e a gente vê que o mercado consumidor vai atrás disso. Ela cresceu aqui 5 vezes a receita. Eu já tive comércio por muito tempo, e eu sei como é difícil você vender num primeiro trimestre mais do que você vendeu no quarto trimestre. Porque quarto trimestre você tem Black Friday e você tem Natal. E aí a gente vê aqui ela conseguindo isso em todos os anos. Ó, primeiro trimestre de 2017 conseguiu um aumento em relação ao quarto trimestre de 2016. Primeiro trimestre de 2018 frente ao quarto trimestre de 2017. Primeiro trimestre de 2019 frente ao quarto trimestre de 2018 e assim por diante. Então quer dizer, é uma empresa que ainda cresce muito forte. E, claro, as ações acompanham resultados. As ações percebem que os projetos estão dando certo, que as inovações são algo que as outras estão tentando copiar e ainda não estão conseguindo, e a ação sobe 23.400% em 3 anos e meio, mais ou menos, talvez uns 4 anos, vamos dizer assim. 23.400% nesse período. Então, o que é a empresa hoje? A empresa hoje ela tem uma receita bruta só no trimestre de 5,9 bilhões. Deve fechar esse ano acima de 25 bilhões de receita. Ela tem essa receita 3 bilhões e meio de lojas físicas, 2,4 bilhões de e-commerce. O que isso significa? Significa que hoje o e-commerce é mais do que 40% da receita dela. O mesmo e-commerce que lá atrás era 13%, 14%, hoje já é mais de 40%. As lojas convencionais começaram a abrir mais lojas, já tem 855 lojas convencionais, 183 lojas virtuais, e isso aqui é importante para a estratégia dela, que a gente vai falar na destinação de recursos da oferta. A gente tem aqui uma área total de vendas que já ultrapassa 600 mil metros quadrados, e aqui é o foco principal da empresa hoje. Ela começa a crescer no marketplace. Ou seja, o marketplace, para quem não sabe, é quando uma empresa ela capta sellers, ou seja, capta vendedores terceirizados que usam a plataforma dela para vender seus produtos. Essa é uma estratégia de negócio diferente, porque a empresa não fica com estoque. Ela, na verdade, está ganhando uma receita por prestar um serviço, que é exatamente a plataforma dela. Então, é algo bem interessante para a empresa. É claro que, de tanto que ela vende, a receita dela é só uma comissão, mas é algo que não tem tanto custo assim. A plataforma já estaria lá. E o que eu quero mostrar com isso? Que nos 9 primeiros meses de 2018, essa receita foi 489 milhões. Na verdade, não a receita, as vendas desses sellers, desses vendedores terceirizados, 489 milhões, e esse valor cresceu quase 4 vezes, para 1,869 bilhão de vendas no marketplace, tá? Que é a venda que eles chamam de 3P. Então, a gente vê que a empresa cresceu muito no e-commerce e agora esse foco agora é exatamente no marketplace e no aumento de lojas convencionais. Aí a gente entra aqui na parte da oferta. A oferta vai ser uma oferta que a oferta base é uma oferta primária, ou seja, o dinheiro vai entrar no caixa da empresa. São 90 milhões de ações que podem ser acrescidas de um lote adicional de mais 30 milhões de ações, o que dá 33%. Desse lote adicional, 10 milhões de ações são oferta primária e 20 milhões é os vendedores que vão vender, né? Os controladores da empresa mesmo que teriam possibilidade de vender. São acionistas que já têm muita participação e que querem vender. Isso normalmente as pessoas acham ruim. Afinal, se o cara está vendendo é porque ele supostamente sabe alguma coisa que ele não goste. Mas eu queria que vocês pensassem de uma outra forma. Tá? O próprio Peter Lynch fala no livro que quando o controlador ou quando uma pessoa que tem muita participação ele vende, não significa necessariamente que o negócio é ruim. Imagina que você tem uma carteira de ações com 10 ações, cada uma 10%. Depois de 3 anos, uma das ações subiu 23.000%. Então, quer dizer, se você não balancear essa carteira de novo, você vai ter essa ação muito provavelmente com 80%, 90% da tua carteira total, porque as outras subiram um pouquinho e essa subiu muito. Então, alguma coisa você precisa vender ao longo do tempo.
Outra coisa é que esses controladores, esses sócios, etc., às vezes eles querem tirar dinheiro para fazer novos investimentos ou para investir em outros negócios, não necessariamente porque esse está ruim. Enfim, a gente tem que ver o que vai acontecer no futuro, mas o fato de ter oferta secundária aqui não significa necessariamente que eles sabem alguma coisa ruim. A empresa não dá direito de preferência porque o estatuto dela consegue modificar isso para um direito de prioridade. O direito de preferência deveria deixar esse direito por 1 mês. O direito de prioridade ela coloca o tempo que ela quiser e ela colocou 1 semana. Então ela tem uma data de corte aqui de 30/10 até 7/11. O preço vai ser fixado após a reserva. Não adianta colocar aqui nos comentários que eu não falei o preço. O preço ninguém sabe. O preço vai ser definido por book building depois do encerramento da oferta. Não será admitida distribuição parcial. Então, se não conseguir ter demanda para as 90 milhões de ações, não vai acontecer a distribuição. Quem vendeu a descoberto nos 5 dias anteriores, de 23/10 até 30/10, não pode participar. Prazo de subscrição vai de 1/11 a 8/11, a data de corte sempre um dia antes. E a proporção aqui, ó, 0,059482 por ação, ou na segunda data de corte com as ações adicionais 0,066091. O que significa essa parte aqui de baixo que vocês devem ter se enrolado aí talvez? O que significa o seguinte, que se você tem 1.000 ações, por exemplo, você vai multiplicar por esse número 0,059 e você vai multiplicar e vai dar 59,482, então você pode subscrever 59 ações. Se as ações adicionais forem emitidas também, você vai poder 66 ações. Tá? Sempre você pega as ações que você tem e multiplica por esse fator. Se você tiver menos do que 6 ações, você não vai ter direito à subscrição, porque o valor dá menos do que 1. Por que essa diferença aqui é menor do que aqueles 33% de ações adicionais? E aqui é uma coisa interessante, porque você só ganha direito de prioridade sobre as ações que são emitidas, as ações de oferta primária. Sobre as ações que os vendedores vão vender, você não tem, porque essa não pode te diluir. Essa não faz com que, se você não compre, a tua participação na empresa diminua. Tá? O que acontece aí, quem participa da oferta e compra as ações dos vendedores, o dinheiro vai diretamente para os vendedores. Aí a gente vem aqui mais outras informações, que não existe valor mínimo. Aqui talvez chateie algumas pessoas que estavam pensando em entrar em Magazine Luiza, apenas para acionistas. Ações que sobrarem dessas aqui que não forem subscritas durante o direito de prioridade vão para uma oferta apenas para investidores institucionais e as despesas relacionadas à oferta e as comissões serão pagas pela companhia. O dia previsto para o início das negociações é o dia 14 de novembro de 2019. E aí aqui a gente vem para a parte final do nosso vídeo, que é a destinação de recursos, e os recursos líquidos oriundos da oferta primária vão ser destinados para alguns motivos aqui. Investimentos em ativos de longo prazo, incluindo expansão da plataforma de marketplace, que a gente já viu que está crescendo bastante, a empresa está precisando tornar a plataforma mais robusta, investimento em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, automação dos centros de distribuição, quer dizer, a empresa ainda tem como crescer mais, como deixar mais automatizado para reduzir custos e despesas, iniciativas em serviços digitais, expansão de novas categorias, abertura de novas lojas para chegar em 1.000 lojas finalmente, e esse aqui que eu quero falar um pouco mais, transformação das lojas existentes em mini centros de distribuição. E isso é importante a gente dar aqui uma parada pelo seguinte, o que acontece com as lojas hoje em dia? As pessoas no início elas achavam que o e-commerce ia acabar com as lojas, quer dizer, a empresa que ia começar a vender digitalmente, ela ia ao longo do tempo fechar as lojas, igual os bancos estão fechando as agências bancárias, e as lojas não iam servir mais para nada, até porque ninguém ia precisar desse custo se consegue vender pela internet. Hoje a gente já vê que as lojas elas são importantes, porque as empresas usam as lojas como
pequenos centros de distribuição para fazer o last mile, que é chamado, né? Aquela última milha de entrega. Então hoje, se você comprar no site da Magazine Luiza, você às vezes recebe no mesmo dia, porque aquela mercadoria, ela não sai do centro de distribuição, por exemplo, em São Paulo, para ir para tua casa em qualquer lugar do Brasil. Ela às vezes sai da loja do lado da tua casa e chega aí na tua casa em 4 horas. É claro que isso ela consegue com uma tecnologia ampla, e mostrando isso ela precisa se expandir muito, ela precisa se expandir para o Brasil todo para conseguir dar esse benefício. O Brasil é bastante grande. E outro motivo também é que às vezes você pode comprar na internet e retirar já automaticamente na loja que é perto da tua casa, se tiver esse estoque lá. Então essa é a grande questão. As lojas hoje elas funcionam como centros de distribuição. A loja não é mais aquele lugar para o consumidor e a empresa ganhar o lucro da loja. Ela quer que a loja seja um centro de distribuição. Outro ponto aqui que a gente tem que focar também é esse aquisições estratégicas aqui. Eu fiquei pensando sobre isso, e quem sabe se no futuro aqui a Magazine Luiza não está planejando talvez comprar aí uma participação na Via Varejo ou até consolidar esses dois negócios. Aquisições estratégicas podem ser outros grupos que trabalhem nesse mesmo segmento que ela ou segmentos complementares. Então fica aí a dica: na destinação de recursos, tá? Aquisições estratégicas. Enfim, pessoal, na minha visão, o que eu acho que você deveria fazer? Se você não é acionista, não tem jeito, né? Você não tem direito à prioridade. Em compensação, todos esses direitos de prioridade, eles têm fechado num valor um pouquinho abaixo. Não é um desconto tão grande, não é aquela coisa, a ação está 47, fechou a 40, por exemplo. Tem fechado, por exemplo, Banco do Brasil no dia que agora, mais recente, que a gente até fez um vídeo aqui, fechou a 45,30 e a oferta pública ficou a 44,10, por exemplo, foram 3%. Então esse 3% não vai te deixar mais rico ou mais pobre. Então se você gosta do case, você vai lá e compra as ações da Magazine Luiza. Agora, se você é acionista, você deve ter um motivo para você ser acionista. Você deve gostar por algum motivo qualquer, ou pelo projeto, ou porque você ouviu alguém falar, alguém recomendar e etc. Então, se você gosta, não tem por que você não fazer a subscrição. Então, se você já tem a ação, tendo esse motivo e você entende que a empresa é boa e não vai desbalancear a tua carteira, aí sim você deveria fazer a subscrição. Para a gente terminar aqui, que o vídeo está ficando longo, não se esqueça que a gente está nos últimos 2 dias de venda do nosso TCP, o Treinamento de Crescimento Patrimonial. Vocês viram aqui a Magazine Luiza nesse vídeo de hoje, uma empresa que reestruturou lá atrás em 2016. Imagina a pessoa que comprou depois da reestruturação já em 2017. Ela teve um grande ganho também. Não foi aquele 23.400, mas foi um grande ganho também. O que a gente propõe nesse curso é exatamente procurar empresas que tenham esse alto potencial de valorização. Dificilmente vai ser igual a Magazine Luiza, como eu falei, na minha visão é o case do século, mas a gente vai procurar empresas que tenham potencial de crescer 100, 200, 500, 1000%, claro, nesse ambiente mais dilatado, buscando realmente projetos que tenham crescimento. Abraços aí a todos. Até a próxima, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Na descrição aqui do vídeo vai ter as informações desse TCP que está nos últimos 2 dias de venda. Não perca a chance, nem sempre eu consigo abrir esse curso. Abraço a todos, bons investimentos. Tchau, tchau. Live from the Solar HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. When that is, I don't know, but it is going down. Listen, it's going down. Holla Mayday. Them fiends looking for candy and them dealers got that payday. I seen them child soldiers, they was loading up some AKs. Ain't playing modern warfare. Don't you know ain't a warfare? Scales never even.